estamos hoje, olha, quase nos finalmente do livro de Provérbios. Glória a Deus, hoje nós estamos no capítulo 29, mais 2 capítulos para terminarmos o livro de Provérbios. E hoje nós vamos ver aqui 27 provérbios. Vocês sabem que pelo tempo eu acabo pegando assim, deixando alguns de lado, principalmente aqueles que a gente já viram em outros. Então eu vou trazendo sempre aqueles que são mais novos. E vocês vão perceber que esse provérbio, tanto quanto o anterior, eles assim davam ênfase muito ao governo, muito ênfase ao que acontecia ali na sociedade. E esse daqui também nós vamos ver isso. E lembrando que desde lá do capítulo, vamos ver, se não me engano, do capítulo, deixa eu ver, nós temos desde o capítulo 25, que foram escritos de Salomão, que foram reunidos pelos sábios de Ezequias. Então, lembrando que esses são os provérbios que o rei Ezequias, que foi bem depois de Salomão, junto ali aos seus sábios, pediu para que reunisse escritos de Salomão. Então, esses escritos provavelmente estavam ou por via oral que foi passada, ou estava realmente escrito em algum pergaminho, ou espalhados alguns em partes, e ali foi reunido para chegar a esse que nós temos hoje. E aqui vamos então começar, vamos ver o versículo 1 que diz assim, deixa eu pegar uma outra tradução, que é essa que eu tô, quem teima em rejeitar a repreensão, será destruído de repente sem que haja remédio. Amadas, quantas vezes, uma pessoa é repreendida, mas ela não está aberta à repreensão. Ela não está aberta a realmente corrigir o seu caminho. A palavra de Deus, ela sempre elogia aqueles que têm um coração que estão dispostos a aprender. Tem um coração ensinável, um coração que se permite ser ensinado. Hoje, por conta muitas vezes até do nosso orgulho, nós assim, alguém fala alguma coisa, nós já achamos que a pessoa quer ser melhor que nós, porque está chamando atenção. Agora também existe uma outra verdade, nós não sabemos, muitas vezes nós não temos habilidade ainda, mas podemos sim ter, de repreender, de exortar, porque exortar na palavra a gente pensa só como chamar atenção, puxar a orelha, mas se você for ver lá no hebraico, no grego, porque no Novo Testamento fala muito sobre exortar, tá ligado a encorajar. Então, também nós temos que aprender a exortar com encorajamento. E aí nós temos que saber falar com sabedoria nesse aspecto. E isso, sabe que nós não recebemos ensino disso em lugar nenhum. Por isso que nós temos que pedir isso em oração e também ir em busca de aprender. Eu mesma fui em busca de aprender, porque por eu ter uma tendência de falar mais baixo, não gostar muito de confronto, de briga, tal, eu achei que eu falava de uma forma assim, menos invasiva. Só que não é isso que torna mais ou menos invasivo. Ajuda realmente a educação, a gentileza, saber ouvir, mas existem técnicas corretas da gente falar. Então, eu sempre coloco a minha percepção e não falo que é o outro que. Eu coloco a minha percepção sobre o outro. Então, lembre-se, esse versículo 1, ele é muito importante porque ele realmente fala de pessoa que não quer ouvir, que não tem coração ensinável e está fechado para qualquer repreensão. Então diz que ele será quebrado de repente sem remédio. Não vai ter mais oportunidade para essa pessoa porque ela teve várias oportunidades e não aproveitou. E nós sabemos que nós estamos na era da graça, na era da oportunidade, na era aqui que o Senhor, ele tem assim cavado em nós, Tomar uma aguinha aqui. Então, vamos agora para o versículo 2 de Provérbios 29. Olha, diz assim, como eu já disse, esse capítulo, como o anterior, tem muito a ver, muitas vezes, sobre o governo, que mostra um pouco sobre a política, como se governa um país, E diz assim, quando os justos, versículo 2, quando os justos se multiplicam, o povo se alegra.
Então, quando a gente vê a justiça imperando, né? O povo ele se alegra, o povo se sente esperançoso, o povo se sente assim que está tendo uma luz no final do túnel, né? Agora diz assim que o povo se aflige quando o perverso governa. Amados, o perverso ele é destituído de valores. Provérbios, a gente vê contraste entre o sábio e o perverso. Também a gente vê contraste entre o que tem discernimento e aquele que é tolo, ímpio. Ímpio, aqui para Provérbios, ímpio é aquele que não teme ao Senhor, aquele que não segue os valores espirituais, aqueles que não seguem o caráter e os princípios espirituais, né? Então, aqui está dizendo que quando o perverso governa, o povo é afligido. Aí, porque distorcem os valores, acaba colocando aquilo que não é realmente... A gente tem que tomar cuidado para falar essas coisas hoje em dia, né? Porque daqui a pouco cai aqui a live, então a gente tem que ir devagarzinho, tá? Então vamos para o versículo 3. Ó, o filho que ama a sabedoria é orgulho do seu pai. Mas aquele filho que anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Quer dizer, aquele filho que gasta o dinheiro com divertimento, as diversões, ele é o quê? Ele acaba perdendo tudo. Nós temos exemplo na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós temos Sansão. Sansão, ele teve ali, Deus deu aquele poder a Sansão, aquela força enorme, para que ele viesse proteger o povo ali de Israel. Mas Sansão, ele não seguiu a lei do nazirado, porque ele inclusive ele teve com a mulher estranha e mediante isso ele também não seguiu de estar guardando ali o povo com o dom que o Senhor deu. Ele escarnecia inclusive. Então ali por ele não ter seguido o que os pais tinham consagrado ele para o nazireado, acho que eu estou falando certo, se não tiver me corrijam. O que aconteceu? Ele perdeu tudo, inclusive a própria vida. O filho pródigo, ele pediu a herança do pai, antes do pai realmente ter ido embora. E ali ele foi, gastou tudo com mulheres, depois foi comer lá comida de porcos, né? Então, veja, quando não se tem sabedoria, você gasta algo no momento inapropriado e de forma inapropriada, tá? Vamos ver agora o versículo 4. Quando o governo, novamente vai falar de governo, quando o governo é honesto, o país tem segurança. Se o país tem segurança, as pessoas também se sentem mais seguras. Quando o governo não é honesto, o país ele fica em insegurança, as pessoas se sentem inseguras. Mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba em desgraça. Então veja só, a nação acaba em desgraça. Nós temos o caso de Salomão. Salomão começou seu reinado muito bem, pedindo sabedoria ao Senhor para governar de melhor forma o povo. Só que com o tempo ele foi perdendo a visão do Senhor. E foi construir, tinha várias mulheres, várias concubinas, para suas mulheres construíam palácios, construíam residências. E dessa forma, para manter toda essa parte palaciana aí, todos esses nobres, o povo tinha que pagar muito imposto. E depois, quando seu filho foi reinar, foi pedido ao seu filho, o povo pediu para que diminuísse um pouco os impostos. E ele disse que ia aumentar ainda. Então, o que aconteceu? A nação caiu em desgraça, porque aí houve a divisão entre o reino do norte e o reino do sul. Isso, amadas, a gente está falando de algo grande, mas dentro do nosso lar é uma mini nação. Dentro da nossa casa é uma mini nação. Então, nós também temos que ter o cuidado de administrar bem o nosso lar. Um país é feito de nações e um país é feito de famílias, de pequenas naçõezinhas, que são as famílias, né? O versículo 5 diz: o homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Quantas pessoas muitas vezes ficam ali bajulando o outro, porque de alguma forma aquele outro
pode lhe favorecer em alguma coisa. Político, então, né, tem tanta gente que bajula político porque quer ser favorecido. Pessoas que bajulam pessoas que têm condições. Então, quando você perceber que alguém está te bajulando, existe uma intenção no coração dessa pessoa. E a gente, se percebe isso, a gente tem que realmente conversar amigavelmente com essa pessoa para que ela seja alertada, né? Agora vamos para o versículo 8 do capítulo 29. Diz: os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Sabe, quando eu leio esse versículo, o que me vem em mente sempre, não sei se vocês sabem da história de Gandhi, ali que a Inglaterra que dominava ali toda aquela parte da Índia, e ali ele conseguiu a independência por meio de não violência. Então, o que nós temos? Nós tínhamos aqueles que eram contra Gandhi, que zombavam dele, alvoroçavam a cidade, até fazia problema para um lado, para o outro, para acharem que era ele, né, que estava fomentando, mas na realidade, quando se encontra uma pessoa sábia, deixa eu ver como está escrito assim, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos, amadas. Então, os zombadores, aquelas pessoas que realmente não têm, como a gente acabou de falar, valores essenciais, princípios, elas querem mais ver o caos, é aquilo de pôr lenha na fogueira, né? Mas aqui nós temos que buscar a sabedoria. O Senhor nos chama para o quê? Para a paz. Então, lá no Novo Testamento fala que assim, que nós sejamos aqueles que levamos a paz, que nós sejamos aquele pacificadores. Até Jesus no Sermão da Montanha fala: bem-aventurados pacificadores. Então, veja, só que pacificador, a gente vai ver direitinho também, acho que tem mais 2 versículos aqui, que é trazer a paz, sim, mas muitas vezes se afastar também é uma forma de ser pacificador, tá? Vamos ver o versículo 9. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Amado, muitas vezes não vale a pena nenhuma discutir com um tolo. Não vai levar a lugar nenhum. Quantas vezes eu vejo pessoas discutindo até pela palavra de Deus, porque um crê de uma forma, o outro crê de outra. Aonde Deus está sendo edificado aí? Sabe? Aqui diz, quando o sábio se dispõe a discutir com o tolo, então ele já perdeu a sua sabedoria. Ele já perdeu porque ele está dispondo. Um sábio, amados, ele ama muito o seu tempo. Ele ama muito, no sentido assim, ele dá valor ao seu tempo, ele dá valor com quem ali ele conversa. Eu aqui, que estou mais na rede social, lá no YouTube, aqui, muitas vezes vem comentários de haters, né? Eu não respondo, não vale a pena responder, entendeu? As pessoas, assim, elas atualmente, elas se sentem ofendidas sem saber o contexto todo, ou por pegar uma fração de uma palavra. Então, não vale a pena responder essas pessoas, não vai levar a lugar nenhum, só vai dar gastrite na gente, tá? Aí, aqui, vamos para o versículo 11. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. O insensato é aquele tolo, e muitas vezes o insensato também pode ser um ingênuo, porque o ingênuo é aquele que não também busca aprender, não busca a prudência. Uma criança é ingênua, contudo ela é ingênua porque a faixa etária dela leva ela a isso e ela não tem ainda uma cognição adequada para entender, né? Agora, nós adultos, nós temos que procurar realmente ser prudentes, não ficar na insensatez. Recentemente, eu fui num simpósio sobre prevenção de tráfico humano, porque esse mês se comemora, não, se coloca em evidência esse assunto, né? E eu ouvindo sobre a prevenção, principalmente sobre
rápidos de crianças, sobre várias coisas que acontecem com crianças, eu fiquei assustada, porque eu percebi que eu era uma ingênua no assunto. Então, eu percebi o quão eu era imprudente, inclusive, porque, assim, são assuntos que muitas vezes a gente acredita que acontece, são coisas que a gente acredita que acontece com o outro. Mas aí quando você começa a ver a estatística, ver como acontece, aí a gente fica mais assim atenta a isso. Então, vamos pedir ao Senhor para não sermos mulheres insensatas, ingênuas, mas em busca do saber. Sabe, amadas, nós vamos ver logo essa semana, de quinta-feira, a mulher de Provérbios 31. Hoje se pede mais qualificações de uma mulher do que antes nesse sentido. Hoje a educação dos filhos se tornou mais complexa. Hoje os riscos do mundo se tornaram mais complexos. Né? Então as demandas que até de nós mulheres se tornaram mais complexas. Né? Então nós precisamos ter essa bagagem para não cair nessa insensatez. E diz assim, agora eu vou para o versículo mesmo, diz assim: o insensato expande todas as suas paixões. Nesse versículo aqui, o que quer dizer? Que o insensato, ele quer buscar o prazer imediato. Hoje nós temos uma linha que cresce muito, que é o hedonismo. O hedonismo, ele quer ter o prazer aqui e agora. Ele, assim, ele não é tão calculista quanto o dia de manhã, planejador. Então, é como bebemos e comemos porque não saberemos o dia de amanhã. Então, o que ele expande? Todas as paixões dele, tudo que ele tem vontade de fazer. Tá? Agora, mas o sábio, aqui na minha Bíblia, da King James, está dizendo reprime. Mas deixa eu ver outra tradução aqui. Mas o sábio se domina e reprime, também fala. Mas o sábio se domina e acalma sua alma. Amadas, emoção é uma coisa que não dá para controlar. Emoção vem, porque emoção é fisiológica. Mas o que eu vou fazer com a emoção é algo que dá para nós sim, é dominarmos e gerenciarmos. Porque até tem um versículo que diz, mas eu vou falar aqui já, um exemplo. Quantas vezes a gente vê adolescentes jogando videogame e ali ele perde, e lá no videogame alguma coisa, eles ficam tão irritados que dão um murro na mesa, dão um murro no teclado, dão um chute em alguma coisa, que não controla, não reprime isso. E não tem domínio próprio. Domínio próprio faz parte das virtudes do Espírito Santo. Só que reprimir eu não gosto muito dessa palavra. Dominar eu gosto. Por quê? As emoções, elas não foram para nós reprimirmos, mas elas são para nós regularmos elas. Agora, o que nós vamos fazer com elas, aí sim nós temos que observar. Porque se nós não nos permitirmos sentir e vamos colocando tudo debaixo do tapete, isso vai virar doença para nossa alma. Por isso que nós mulheres, a qual o Senhor nos deu com graciosidade, essa sensibilidade, essa maior parte de emoção, para poder realmente acolher, amar, educar, né? Nós temos que entender de emoções. Nós temos que aprender a regular elas e utilizar elas como esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu. Nossas emoções são dons, amados. Agora nós precisamos o quê? Aprender a usá-las, submetê-las ao Espírito Santo, né? Agora vamos para o versículo 12. Vai falar, olha, sobre os chefes, né? Ó, se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares se tornarão perversos. Então, se um líder, ele dá atenção a palavras que não são verdadeiras, ele dá atenção a falácias, a fake news, aqueles com qual convive com ele, os seus liderados, o quê? Vão para o mesmo caminho, é o exemplo. Então, se vê que ele permite para ele, então os outros também se permitem. Por isso que hoje, acima do que nós falamos, é o exemplo, é o testemunho, é como nós lidamos com a nossa vida, o que acontece no nosso dia a dia, né? Então, vamos para o versículo agora, 13. O enfraquecido e o opressor se encontram.
Aqui também diz assim, ó, o enfraquecido e o opressor têm algo em comum. O que tem em comum uma pessoa enfraquecida e aquele que oprime? Eles têm em comum que o Senhor deu a cada um o dom de enxergar. Então, tanto para o enfraquecido quanto para o perverso, o Senhor está dando o dom de enxergar. Agora, o que eles vão fazer com que eles enxergam? Um vai ficar enfraquecido e o outro vai ficar perverso? Amada, sempre atrás de um algoz existe uma vítima. E geralmente ele sabe quem é a vítima e vai atrás dela. Então, eu por muitos anos na minha vida, eu me categorizei como uma vítima da vida, da situação. Só que depois que vamos trabalhar, isso sendo cristã, só que eu não tinha noção disso, né? Só que depois que passei por todo esse processo, conforme eu fui fazendo aí faculdade, estudando, me formando, tudo nessa área de comportamento humano, foi cura atrás de cura, cura atrás de cura, né? E hoje eu posso dizer que eu experimento a vida em abundância que Cristo dá, porque nós temos que ter essa cura interior, porque senão nós vamos estar sujeitos aos algozes e vamos estar ficando enfraquecidos. Agora, Deus deu a cada um o dom de enxergar, deu a mim e a você. O que nós estamos fazendo com esse dom? O que nós queremos enxergar? Porque nós temos os vieses de confirmação. O que é viés de confirmação? É eu ir em busca só daquilo que eu quero ver. Por isso que o primeiro versículo aqui diz que aquele que recebe sempre repreensão e não escuta, de uma hora para outra vai ser quebrado. Porque ele não quer enxergar, porque o orgulho não permite, né? Então vamos agora para um outro versículo. Aqui nós vamos falar do 15 e o 17, que eles estão unidos aqui e eles têm a ver com a educação infantil. Provérbios fala muito disso também, né? Tomar um golinho de água. Diz assim, olha, a vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria. Mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonha sua mãe e seus pais. Até o Isamitiba deixava bem claro que quem disciplina ama. E hoje nós sabemos que toda criança que é colocado limite para ela, os limites traz a ela sensação de amor, segurança e proteção. Antigamente havia assim muito a vara da correção. Eu acho até que quem é mais velho já apanhou muito. Lembra de ter apanhado muito e muitas vezes fala, apanhei e não morri. Só que a gente vai percebendo que em cada era nós temos uma forma diferente. Hoje nós estamos numa era que falar em bater é algo que se usa mais a força física do que a inteligência emocional. Então hoje nós somos chamados, pais, mães, nós somos chamados a saber educar nossos filhos de forma diferente e não mais ficar batendo nos nossos filhos. Amados, por isso que eu falei que nós estamos numa era mais difícil no sentido, porque nós temos que ir em busca desse aprendizado, em busca dessa sabedoria. Então, cada lar sabe como conduz os seus, né? Agora, como é a vara da disciplina na sua casa? Então, até ontem, estava me contando uma experiência, uma pessoa dizendo que ela reuniu algumas pessoas em casa, estava muito gostoso, e a filha dela chegou de longe e começou a perguntar umas coisas para ela com uma voz um pouco alterada. Ela se retirou, pediu licença, levou a filha até o quarto e conversou com a filha seriamente, olho no olho, e disse, filha, assuntos particulares de família é entre família. Então, eu já expus você perante quando você está junto aos seus amiguinhos, coisas particulares nossas de família, eu já cheguei e chamei a sua atenção lá na frente, ou falei com uma voz alterada? A menina respondeu não, com os olhos lacrimejantes. Por quê? A mãe também estava falando, eu dou esse exemplo, eu não somente estou aqui te chamando a atenção, eu também faço isso com você. Se você está no meio das suas amizades, eu chamo você do lado e aí nós conversamos. E dessa forma, ao momento de conversar, eu não exponho você. A menina pediu desculpa, tudo. Então, você vê, o pai ou a mãe ali poderia levantar, puxar a orelha, puxar, dar uns tapas. A menina talvez muitas vezes nem sabia direito porque estaria apanhando.
Porque quantas vezes eu apanhei e talvez você apanhou e não sabia direito por que você estava apanhando. Meu pai falava que eu não podia levar problema para casa, que eu tinha que resolver na rua. Aí tinha uma menina que sempre me dava uns tapas lá na rua, não sei o quê. Aí um dia eu resolvi encarar ela, dei uns tapas nela. Aí ela foi falar para a mãe dela foi na minha casa. E aí meu pai que foi atender. Aí depois eu apanhei mais ainda. Aí eu não entendi, porque eu falei, pô, meu pai fala para não levar problema para casa. Então eu resolvi meu problema com a menina, porque eu não podia levar o problema para casa. Então assim, e tem várias coisas muitas vezes que a criança apanha, ela não tem noção direito porque aquilo aconteceu. Um exemplo, você vai sair com seu filho de casa, vai para algum lugar, já conversa com ele com antecedência, né? Que tal coisa, ou assim, que em tal lugar vai ter que se comportar de tal forma, ou precisa que ele fique mais quieto, leva algo para ele se distrair, um jogo, uma pintura para fazer, alguma coisa. Então, nós temos que também trabalhar assim com a prevenção, e muitas vezes a gente trabalha com a reação daquilo que causou em nós, porque geralmente, amadas, os pais, eles não querem passar vergonha perante os outros na educação dos filhos. Então, quando eles percebem que eles passaram um pouco de vergonha em referente à educação dos filhos, eles ali se sentem constrangidos e acabam agindo com uma reação e não com sabedoria. Então, Deus está nos chamando para sermos mulheres sábias. E aqui o versículo 17 diz: corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. E hoje nós sabemos que tá difícil, porque a internet, a rede social, as influências que tem, os pais têm que ficar muito mais atentos e próximos dos seus filhos, né? Então, ter filhos hoje é realmente uma responsabilidade, é abraçar essa missão, pai e mãe abraçar essa missão. Agora vamos ver o versículo 19, deixa eu ver a hora aqui, olha. Não, versículo 18, ó, um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Então, um povo que não aceita a palavra de Deus, um povo que não quer o conhecimento de Deus, lá em Amós diz que meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, um povo que realmente não quer conhecer, amadas, ele acaba sendo um povo em desordem, acaba não tendo ordem, acaba tendo as consequências disso, tá? Ó o versículo 20, o que fala: vês uma pessoa precipitada ao falar? Você já viu uma pessoa precipitada ao falar, nem ouve direito, já está falando? Pois espera-se muito mais de um insensato do que alguém com essa atitude. Ele está falando que o insensato ainda é melhor do que essa pessoa precipitada ao falar. Uma pessoa precipitada ao falar mostra que ela tem uma grande ansiedade, que ela tem necessidade de ser ouvida no sentido de ser validada. Ela tem receio muitas vezes da rejeição, então ela quer validação do que ela está falando e ela acaba não ouvindo, e aquele também que está falando, ele acaba não se sentindo acolhido, né? Vamos agora para o versículo 21, diz assim: se alguém mima seu servo, desde a infância, este por fim se tornará ingrato. Amadas, muitas vezes vocês ou quem tem empregados, principalmente empregados dentro de casa, quando eu tinha filhos menores, eu tinha pessoas para me ajudar e eu não sabia tratar muito bem essas pessoas. Eu tratava com muita intimidade, com muito assim, respeito a gente tem que ter, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que colocar limite. E nós mulheres muitas vezes temos dificuldade de colocar limites. E aí depois a pessoa vai querer vários direitos porque se acha no direito de, né? Então, ultrapassa o direito de estar ali como uma funcionária. Principalmente muitas vezes nós cristãs pegamos alguém conhecida cristã, aí viram porque acaba não tendo tanto profissionalismo, porque como é irmã em Cristo, acaba confundindo as funções.
Então, precisamos ser sábias nisso também, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, nisso também nós temos que ser sábia. Como administrar nosso lar, se nós tivermos pessoas para nos ajudar, como liderar essas pessoas, com justiça, com amor, mas com realmente dar direito ao que é direito, né? Agora vamos para o versículo 22, estamos terminando. Diz assim: a pessoa colérica sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Então é como eu acabei de falar, aquele pessoa que está jogando videogame, fica nervoso que perdeu, começa a quebrar tudo, dá murro em tudo. E no trânsito então? No trânsito, a pessoa que ela é nervosa, qualquer coisa sai acusando o outro, brigando com o outro, acaba tendo acidente, acaba muitas vezes uma pessoa estando armada. Então, aqui a pessoa colérica sempre causa algum tipo de problema e discórdia. Então, aqui precisa de um domínio próprio. Realmente, o temperamento colérico é um dos temperamentos que ele é mais impulsivo para isso. O temperamento melancólico, ele é mais quieto, mas também quando ele fica com muita raiva, ele perde o senso. Por isso que é bom nós nos conhecermos, para ver como nós lidamos com a raiva, porque alguns vai explodir e outros vão implodir. Os que implodem têm muito mais problemas de saúde, o que explodem acaba trazendo problema para o outro, mas acaba tendo pressão alta, problema cardíaco, né? Porque o colérico ele acaba desenvolvendo mais essas doenças também crônicas, né? Você vê como toda a nossa parte da alma, das emoções, de como nós lidamos com isso, tem a ver com a nossa saúde e como está ligado com as doenças crônicas. Gente, nós somos corpo, alma e espírito, mas interligados. Nós falamos isso para ter uma separação didática. Contudo, na manifestação, principalmente das nossas emoções, do nosso corpo, está tudo interligado, não dá para tirar um do outro, tá? Vamos agora, então, falar o versículo 25 de Provérbios 29. Diz assim: o medo humano sempre arma suas ciladas, que é o medo do outro. O medo do outro ser humano sempre vai armar ciladas. Mas quem confia no Senhor vive em segurança. Porque veja, amados, se a gente ficar sempre com medo da outra pessoa, a gente não vive, a gente nem sai de casa. Porque principalmente se a gente fica ouvindo jornais que sempre estão mostrando desgraça. Amadas, pensa bem, de todas as pessoas que você conhece até hoje, tem mais pessoas honestas ou desonestas? Tem mais pessoas prudentes? Tem mais pessoas boas ou pessoas perversas? Fazendo uma retrospectiva na minha vida, tem muito mais pessoas honestas, tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Só que a televisão, ela enfatiza as coisas ruins e aí parece que tudo tá ruim, que o mundo tá totalmente perigoso. Sim, é que o mal, ele assim, quando ele ocorre, parece que a ênfase que se dá a ele é muito maior. Mas nós temos que realmente ver que nós não precisamos ter medo do outro, nós temos sim que ser prudentes. É óbvio que eu não vou arriscar ir num determinado local à noite que eu não conheço, né? E aí me arriscar em alguma coisa. Quando eu vou sair, eu olho primeiro o caminho, eu olho aonde é, tal, e vejo se é fácil também a volta. Então, isso é prudência, é uma organização, tá? Muitas vezes é melhor ir com outra pessoa, né? Mas quem confia no Senhor vive em segurança. Agora o último versículo para nós vermos. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. Amadas, deixa eu ver aqui em outra tradução. Muitos buscam o favor daqueles que governam, mas a justiça do Senhor vem para todos. Então, o que aqui te quer dar ênfase? Que muitas pessoas, como a gente falou naquele versículo lá sobre bajulação, muitas pessoas, elas bajulam quem governa, elas vão em busca de favores, procuram favor dessas pessoas importantes. Então, estão sempre ali do lado para ver se sobra algo para elas.
Mas veja, nós temos que saber que é do Senhor que vem a justiça. Muitas vezes as pessoas ficam tão amarradas naqueles que governam, que depois elas ficam enlaçadas por isso. Pode ser dentro de uma empresa, ou até uma pessoa importante que se conheça, né? Então, que o Senhor possa nos dar discernimento. Esse capítulo falou bastante sobre a parte de governo, falou bastante sobre governo justo, né? E nós, assim, estamos vivendo, é um capítulo totalmente atual para nós, o 28, e esse totalmente atual. E vamos para a nossa oração? Lembrando que na quinta-feira nós temos o quê? Provérbios 31, a mulher virtuosa, e vou trazer assim, dentro da nossa modernidade, como que a mulher virtuosa se encontra hoje nos nossos dias, quais os atributos, as habilidades, as capacidades que nós necessitamos para viver no dia de hoje, tá bom? E lembrando sobre a nossa comunidade Transformadas para Transformar, venha fazer parte dessa comunidade. Amadas, essa comunidade não tem nada a ver com igreja, tá? Não tem nada a ver com reunião de mulheres da sua igreja, com serviço de mulheres da sua igreja. Nós trabalhamos os 4 pilares nessa comunidade, que é o pilar da, óbvio, tudo que nós falamos tem base espiritual. Mas nós vamos trabalhar fortemente o quê? A saúde emocional, a cognitiva e a saúde física. Inclusive, vocês viram que eu estou colocando nos stories chás, né? Porque dentro da comunidade, nós estamos aqui cultivando hábitos saudáveis de tomar chá diariamente. Sabemos que chá nossos antepassados tomavam e eram hiper saudáveis nesse aspecto. Eles tiravam da natureza a sua saúde, né? E hoje nós estamos com muitas coisas industrializadas. Então, nós trabalhamos todas essas áreas e com embasamento tanto científico, e eu como psicoterapeuta vou ajudando nessa parte emocional para cuidar o que? Da nossa alma, das nossas feridas emocionais, dos nossos bloqueios, dos nossos traumas nas reuniões da comunidade, tá bom? Então, se você tem interesse, você pode ir lá na minha bio também, vai lá, aperta no azulzinho que vai lá para a página que tem a comunidade, tá bom? E vamos para a nossa oração, pedir aqui a graça e a bênção do Senhor e agradecer, né? Sabe, amados, que é tão rico nós podemos aqui na rede social, eu acho que vocês devem ter até mais de uma Bíblia, porque nós temos essa liberdade de culto. Domingo agora, teve um casal de muçulmanos que foram batizados, né? Que estavam ali, vieram fugidos do seu país, por conta, depois que eles aceitam o Senhor no seu país, os pais não querem, mas as famílias não querem, inclusive podem até matá-los. E eles estavam já fugindo de país em país e chegaram aqui no nosso país. E foi acolhido ali, e eles ali professaram o Senhor Jesus, receberam, eles já tinham recebido, mas aí eles foram batizados. E aí você vê, né, para nós aqui temos liberdade de culto, podemos falar do Senhor, mas em outros países não é assim. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, e porque nós sabemos que um dia também, e eu creio que não vai demorar muito, nós não vamos ter mais essa liberdade, né? Então vamos para a nossa oração, amadas? Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, te rendemos toda a honra, glória e louvor. Senhor, coloque em nós valores e princípios que em nenhum momento nós venhamos a negociar com nenhuma parte que nós possamos acreditar que possa nos favorecer. Senhor, quem pode nos favorecer é a tua pessoa. Ó Senhor, as pessoas estão se vendendo por tão pouco hoje, Pai. Não estão mais assim atentas aos seus valores e princípios, mas nós queremos estar arraigadas nisso. Senhor, também nos dê assim uma mente clara e um coração aberto para estar entendendo a tua palavra e recebendo ela. Nós queremos ter a todo momento um coração ensinável, um coração que recebe a tua verdade. Senhor, nós mulheres sabemos que os dias são difíceis para educar filhos, para o relacionamento dentro do lar, mas nós queremos também ter um coração ensinado para aprender. Hoje existem tantas pessoas que estão aí a nos ensinar e nós queremos estar abertas para isso. Também te peço pela comunidade Transformadas para Transformar. Essas mulheres, Senhor, que estão
Então, tendo o coração de cada dia crescer mais em Ti e ser uma semente, sendo assim, por onde passa, Senhor, despejando sementes de luz e vida, Pai, porque elas trazem dentro de si, Senhor, uma transformação na sua parte emocional, sentimental, de relacionamento no seu físico. Senhor, a cada dia queremos aprender a sermos também essa mulher virtuosa que logo nós veremos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.